Olá, eu sou Kátia Cristina, sou liturgista, sou teóloga, sou professora de liturgia do Seminário Paulo VI, sou membro da Comissão Diocesana de Liturgia, sou membro da Comissão de Liturgia do Leste 1 e também faço parte do PASCOM. E tenho sempre muita alegria de vir conversar com vocês mensalmente. No mês passado a gente teve um problema técnico e eu não consegui fazer com que a gravação entrasse online. Mas eu tô aqui de novo e se Deus quiser dessa vez vai dar tudo certo. Então eu gostaria que você primeiramente pegasse a sua Bíblia. Nós vamos trabalhar Lucas 8, do versículo 4 até o versículo 15. Então eu, como peço sempre, pegue a sua Bíblia, procure ficar num lugar mais silencioso dentro dessa, que eu sempre repito, dentro dessa poluição sonora que nos atinge em todos os lugares, mas vamos tentar pegar a Bíblia e sair um pouco desse comum do dia a dia, nos colocando sozinhas, sozinhos, em silêncio, porque assim a gente busca uma maior proximidade, uma maior intimidade com a palavra de Deus. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse no capítulo 8 de Lucas, de 4 a 15 e fosse para esse lugar, que pode ser um lugar qualquer que você tenha possibilidade. E aí, o primeiro passo para a Lexio Divina, para a leitura orante da Bíblia, é que nós invoquemos o Espírito Santo, porque afinal é Ele que vai nos conduzir nesse caminho, Porque essa reflexão, essa meditação, essa oração que a gente faz, na verdade ela é um caminho. E eu lembro sempre muito dos discípulos de Emaús, embora não seja o texto que nós vamos trabalhar hoje, mas me recorda muito, porque é um caminho que a gente faz, E Cristo está conosco o tempo todo, só que às vezes nós não nos damos conta que Ele está caminhando conosco, que Ele é aquele que está ao nosso lado, E às vezes só num momento, em algum momento específico, a gente se dá conta de que Ele esteve ao nosso lado e está ao nosso lado o tempo todo. Então, vamos invocar o Espírito Santo para que tudo comece e termine em seu nome e se realize em sua presença. Vem, ó Santo Espírito, 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 vem, ó Santo Espírito. E agora que nós estamos na presença do Espírito Santo, sendo guiados e conduzidos por Ele, eu as convido a fazermos alguns momentos, alguns movimentos da respiração consciente, Nós respiramos o tempo todo, evidentemente, mas é importante que quando a gente vai fazer uma oração como essa, que requer atenção, que requer nossa concentração, que a gente busque essa respiração consciente, que serve para acalmar, que serve para nos colocar mais centrados, que serve para nos acalmar como um todo, Para nos focar mais no que vamos fazer. Então a gente vai fazer como eu tenho feito sempre com vocês, inspirando devagar e soltando o ar levemente pela boca. Vamos fazer isso 5 vezes.
no seu ritmo, sem acompanhar o meu ritmo, no ritmo que você tem, mais lento, mais rápido, mas no seu ritmo, cada um de nós no seu próprio ritmo. Vamos lá? Essa é uma prática que a gente pode fazer todos os dias. Por exemplo, ao amanhecer, depois das nossas orações, ou na hora de dormir. Essa respiração consciente, ela é muito eficiente para nos ajudar na concentração, nos ajudar a focar mais, nos acalmar, como eu falei, né? Então a gente às vezes precisa sair dessa dinâmica do dia a dia para se concentrar mais no que a gente está fazendo. E às vezes a gente tem tanta ocupação, tanta coisa na cabeça, que a gente esquece de dedicar um pouco de tempo a um momento de meditação, a um momento de relaxamento, né? Para sair desse lugar comum que se tornou a correria do mundo, mesmo em época de pandemia ainda. Então eu vou agora convidá-los a leitura propriamente dita de Lucas. Oito, de 4 a 15. Ajuntou-se uma grande multidão e de todas as cidades as pessoas iam até Jesus. Então lhe contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos brotaram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram a Jesus o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros ele vem por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam e ouvindo, não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem nem se salvem. Os que caíram sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolheram com alegria a palavra. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. O que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas continuam a caminhar, se afogam nas preocupações, na riqueza e nos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo de coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Quando eu leio, como fizemos agora, quando eu proclamo a palavra na liturgia, eu devo ser a primeira pessoa a ouvir e a me converter. Por isso a gente sempre faz um momentinho de silêncio, por menor que seja,
para que a gente fique cada vez mais impregnado com a palavra que acabamos de ouvir, ou com a palavra que acabamos de ler ou proclamar. Então, o primeiro a ser convertido sou eu. A primeira a ser convertida sou eu. Quando eu estou numa celebração litúrgica e eu empresto meu corpo, minha voz, meu ser, para que Cristo fale através de mim, a assembleia litúrgica, assim também eu devo ser a primeira pessoa a ser convertida por aquela palavra. Daí que a gente precisa ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quando a gente está se preparando para proclamar a palavra numa celebração litúrgica. E aqui também a gente pode, depois desse vídeo, pegar a Bíblia outra vez e ler algumas vezes esse texto, porque a gente vai conhecendo, vai se aprofundando, né? Como alguns biblistas gostam de dizer, a gente vai ruminando a palavra de Deus, a gente vai internalizando, a gente vai se apropriando da palavra de Deus. Porque, como disse Santo Agostinho, a gente só ama o que a gente conhece. Então é preciso que a gente conheça cada vez mais a palavra de Deus, porque ela nos revela Jesus. Então, através da palavra de Deus, nós podemos conhecer mais a Jesus. Nós podemos conhecer mais profundamente o seu caminho, o seu pensamento, as suas atitudes e a sua missão. E como nós somos cristãs e cristãos, nós somos seguidoras e seguidores dele. Precisamos buscar seguir o que ele nos indicou. E aqui ele usa mais uma parábola, né? E o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma catequese com os seus discípulos e mais ainda. Ele está fazendo essa catequese com uma grande multidão, né? Como diz o texto, que se juntou para ouvi-lo. Então ele está no meio da sua vida pública, né? E ele está... as pessoas já estão tendo Jesus como um mestre, né, que é poderoso em palavras e em atos, né, como a gente vê em outro momento da Bíblia. Um pouco antes, Lucas nomeia algumas mulheres que também acompanhavam Jesus e o ajudavam partilhando dos seus bens. Se nós olharmos a Bíblia como um todo, há um número pequeno de mulheres que participam, né, dessa história toda. São 93 mulheres que falam na Bíblia e 49 delas têm nome. Aqui nós temos 3 dessas 49. Maria Madalena, ou de Magdala, nós temos também Joana e nós temos também Susana. E as mulheres que falaram na Bíblia, as mulheres cujas palavras foram registradas na Bíblia, são cerca de 1,1% do total das palavras que encontramos no livro sagrado. Mesmo assim, elas estão presentes, e elas estão presentes em momentos muito significativos, né? É só a gente pegar o Novo Testamento e a gente vê, elas estão presentes lá no momento principal, que é o momento da concepção de Jesus, né? Então a gente tem Maria, a mãe de Jesus, no momento ímpar na história da salvação, no momento em que Deus se torna gente, que se torna pessoa humana, né? Que ele se faz carne, a palavra de Deus se faz carne. A gente tem uma mulher também num outro momento importantíssimo, que é o momento da ressurreição, quando Jesus diz, né, a Maria Madalena que ela vá e ela anuncia aos irmãos que ele ressuscitou. Então só aqui a gente vê, né, no nascimento e na ressurreição, a participação da mulher de uma maneira decisiva, né? Então assim, é realmente muito pequeno o número de mulheres que falam na Bíblia, porém são momentos decisivos. E aí, depois desse trecho, né, desse capítulo começar falando dessas mulheres que servem a Jesus, que estão junto com eles, vem a parábola da semente ou do semeador, que está presente também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, né?
Então, é uma parábola bastante conhecida. O que é uma parábola? Uma parábola, Jesus como grande pedagogo, né? Ele usa de elementos que fazem parte da vida daquelas pessoas para que aquelas pessoas entendam a mensagem que ele quer passar. Como é que será que ele falaria para nós hoje, se ele se encarnasse hoje e viesse nos evangelizar outra vez? Naquele tempo, como era uma sociedade rural, ele fala de, e também, né, tinha mar por perto, ele fala da rede, ele fala dos peixes, ele fala da semente, ele fala das ovelhas. Então ele usa uma linguagem que é muito próxima daquelas pessoas que estão ali concretas, para que essas pessoas possam compreender. E aqui nessa parábola ele até diz, né, que a alguns, né, a esses discípulos foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas outros que ouvem através de palavras não compreendem, né, muito bem o que ele quer dizer. Então, Jesus várias vezes faz comparações, faz analogias ao reino de Deus. Então, ele diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, ele diz que é semelhante a um tesouro, ele diz que é semelhante a uma mulher que toma um pouco de fermento e faz pães. Ele diz que o reino de Deus é semelhante a uma rede. Se você for buscando, se você parar para fazer um estudo, o reino de Deus é semelhante a quê? Você vai encontrar muitas situações Jesus dizendo que o reino de Deus é semelhante a determinada coisa. Então, aqui, após contar a parábola, a pedido dos discípulos, Jesus explica, né, o que quer dizer. Então, às vezes a gente ouve, a gente lê, a gente medita sobre alguma coisa, algum trecho bíblico, e a gente fica pensando, o que será que esse texto quer dizer? Porque a gente não pode pegar literalmente o que está dito aqui, porque a gente sabe que aqui, como nesse caso, é uma grande metáfora, é uma grande comparação que ele está fazendo, né? Então a Bíblia é cheia dessas metáforas, dessas comparações que a gente que é iniciada na fé cristã, que conhece esse ambiente onde Jesus viveu, né? A gente tem estudado sempre, a gente está nesse mês da Bíblia, né? Que a gente está se voltando ainda mais, não que a gente não esteja distante da palavra de Deus, porque a gente é convidado todos os dias, assim como a gente se alimenta do pão, a gente também se alimenta da palavra de Deus, né? Então a gente é chamado sempre a ter uma relação muito próxima com a Bíblia. Mas o mês de setembro, desde 1971, aqui no Brasil, vem nos convocando para essa proximidade maior, né? Para essa interação maior com a palavra de Deus. Então, assim, ele diz que a semente é lançada, né? Que a palavra de Deus, ele compara, ele diz textualmente, em vários tipos de terreno. Então, ele diz que, ele quer dizer que a palavra de Deus é levada a diferentes pessoas e são várias as reações das pessoas, né? São reações possíveis. Há aqueles que não a aceitam, né? Quando a semente é pisada e é comida pelas aves e não alcança o seu objetivo, que é florescer e dar outro fruto, porque a semente ela tem esse papel, né? A semente tem o papel de cair na terra, morrer, mas florescer e dar muito fruto, né? Como ele diz aqui, o próprio Jesus, 100 por 1. Mas há pessoas que ouvem a palavra e não se deixam tocar por ela, não se deixam converter. Há também quem até a aceite, né? Como quando ela cai entre as pedras. A semente até floresce, mas ela não resiste às dificuldades. E outras atrações que o mundo oferece acabam desvirtuando, nos desvirtuando, nos fazendo sair desse caminho de seguimento de Jesus, buscando outras formas, outros meios de viver, né? E há aquela semente que é semeada entre os espinhos. Outras ocupações desviam as pessoas da palavra, né? E há finalmente aquela que cai em terra boa e dá muito fruto.
Então o semeador ele vai semeando e às vezes uma semente cai aqui, outra semente cai ali, até ele chegar na terra preparada para receber a semente e que vai dar muito fruto, né? A semente vai florescer, vai crescer, o semeador vai cuidar dessa semente para que ela se torne a planta que ela vai se tornar. Então, meditando sobre essa parábola que Jesus nos traz hoje, a gente vai para a nossa vida pessoal, mas também para a nossa vida comunitária. E eu diria não só assim, nossa vida dentro da igreja, mas também a nossa vida em sociedade, a nossa vida. A gente ainda está em pandemia, né? Tem gente que ainda está em home office, tem gente que está desempregada, mas enfim, a gente convive com outras pessoas, né? A gente convive na nossa casa com os nossos familiares, ou a gente tem contato com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, às vezes com o nosso colega de escola, de faculdade, enfim, a gente convive com vários grupos sociais, além do grupo da igreja, né? Então, a gente se pergunta que terreno nós somos. A nossa tentação é dizer que nós somos esse terreno fértil, onde essa palavra cai e essa palavra ela encontra uma terra fértil, uma terra própria para recebê-la e ela vai florescer, frutificar e ela vai dar muitos frutos, né? Essa é a nossa primeira tentação. De fato, nós somos essa terra boa, né? Nós somos igreja, nós somos o corpo cuja cabeça é Cristo, né? Nós formamos a assembleia litúrgica, somos pessoas batizadas, né? Em nome da Trindade, somos seguidoras e seguidores de Jesus Cristo. Mas também nós somos a semente que às vezes cai à beira da estrada, que às vezes cai entre as pedras, que às vezes cai entre os espinhos. Como assim? A gente é semente que caiu em terra boa ou não? Eu diria para vocês que a gente é sim essa semente que caiu em terra boa, mas a gente ainda está num processo de conversão. A gente ainda está no processo de construção do reino de Deus aqui na terra. Por quê? Vamos pensar na nossa vida. Se nós fôssemos apenas a terra boa que Jesus quer que nós sejamos, será que haveria... Como é que será que estaria esse mundo? Como é que estaria a nossa sociedade? Haveria miséria, haveria desemprego, haveria ódio, haveria corrupção, haveria... Né, se a gente liga a televisão, a gente vê tanta coisa, agora a gente vê tanta... Né, a Amazônia, o Pantanal sofrendo com as queimadas, a gente vê outros países com dificuldades, além do nosso país, do nosso estado, do nosso município, enfim. A gente conhece muita gente que ainda está se contaminando com a Covid-19, apesar de todas as recomendações, de tudo que a gente sabe até hoje. Ainda existem pessoas que insistem em não usar máscara, insistem em viver como se a pandemia já tivesse terminado, que nós já estivéssemos todos vacinados e livres da Covid-19. Mas não é ainda assim, né? E ainda no meio de nós há pessoas que sofrem, há pessoas que vivem na miséria, há pessoas pedindo nas ruas. Se você anda pela rua, né, tanto em Nova Iguaçu quanto na cidade do Rio de Janeiro, você encontra muita gente pedindo, né, e cresceu muito o número de pessoas que estão com dificuldade hoje para se alimentar corretamente, né, para ter pelo menos o mínimo necessário para sobreviver com dignidade. Muita gente perdeu a casa porque perdeu o emprego, né? E muita gente não conseguiu esse auxílio emergencial, então tem muita gente necessitando de ajuda. Cada vez mais nós temos, nesse tempo de pandemia, essas pessoas que precisam de ajuda. Às vezes as pessoas só precisam de uma palavra, só precisam de um ombro amigo, de alguém que os ouça, mas às vezes ela precisa de uma ajuda mais efetiva mesmo, uma ajuda concreta, né? Então, se a gente fosse só terra fértil, só esse lugar onde a semente floresce e frutifica, isso não aconteceria ainda.
Então significa que a gente é sim essa terra boa, mas a gente ainda tem um pouco de pedra, a gente tem um pouco ainda de beira de estrada e a gente tem um pouco ainda de espinho, que a gente precisa ir retirando porque a gente vive num processo permanente de conversão e a gente precisa melhorar cada vez mais, né? Então, a gente pensa na nossa vida e pensa assim, nossa, se eu fosse somente terra fértil, como é que eu estaria vivendo hoje? Como é que estaria a minha vida hoje? Como é que estaria a minha fé? Como é que estaria a minha relação com Deus? Como é que estaria a minha relação com os meus irmãos e irmãs, tanto de sangue quanto espirituais? Como é que estaria a minha relação com a minha comunidade? Como é que estaria a minha relação com as pessoas com as quais eu trabalho, convivo, vizinhos, enfim? Será que eu tenho alguma coisa para fazer florescer e frutificar, né? Nesse mês que a gente daqui a pouco está na primavera, né? Daqui a pouco a gente já findando o inverno, a gente já começa esse tempo novo de primavera. Então, que primavera precisa acontecer na nossa vida, né? O que precisa florescer na minha vida pessoal e o que precisa florescer na minha vida comunitária e na minha vida como um todo, na minha vida social, em todos os ambientes onde eu vivo, né? De volta à realidade, a gente pensa isso. Daí eu fui lá e olhei e eu me achava semente de, né, terra fértil. Já estou convertida, já estou seguindo Jesus, né? Eu estou nas pastorais, eu estou, na medida do possível, participando das celebrações aos domingos e recebendo a Eucaristia, ouvindo a palavra, formando comunidade, né? Formando assembleia litúrgica. Mas às vezes eu ajo como se eu fosse uma semente no meio das pedras, uma semente no meio dos espinhos, uma semente caída na beira da estrada, pisada ou comida pelos pássaros, né? Então, essa palavra hoje te convida e nos convida a pensar como poderíamos agir sendo sempre essa terra fértil, onde essa palavra vai frutificar, onde essa palavra vai amadurecer, né? Essa palavra vai tornar primavera a nossa vida. Será que a nossa vida pessoal, a nossa vida comunitária e a nossa vida social está muito longe dessa primavera? Está muito longe desse florescer, desse dar frutos 100 por um, como Jesus diz? E aí, já chegando no final da nossa reflexão, mas é uma reflexão que continua, porque a gente é convidado a sempre mergulhar na palavra e buscar nos converter por ela. A gente para um momentinho para fazer uma oração. Senhor, Pai querido, Pai santo, nós te pedimos a coragem de ser terra fértil em todas as situações de nossa vida. Que nós saibamos fazer e escolher sempre o melhor para o bem de todos. Que nossas sementes, elas sejam fertilizadas e fertilizem outras vidas e outros corações. E assim nós podemos ser aquele campo de trigo, que a gente possa ser aquele jardim florido, que a gente possa ser essa semente que floresceu, frutificou e deu 100 por um, né? De um fruto, de uma semente, tantas outras sementes floresceram. Senhor, nós te pedimos isso. Te pedimos que nós tenhamos coragem de, nesse mês da Bíblia, nos aproximarmos ainda mais da Tua Palavra, para procurarmos fazer mais a Tua vontade, procurarmos ser cada vez mais esse campo fértil, essa terra fértil onde essa palavra frutifica, onde essa palavra floresce e toca as outras pessoas. Que nós saibamos cada vez mais buscar ser o outro Cristo
ou seja, que nós saibamos cada vez mais ser fiéis no teu seguimento. Por isso eu convido vocês a rezarmos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, as plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, as plantas para o irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.